Olá, está começando o programa do Núcleo Comunitário da TVC, TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET. Nosso convidado de hoje é Alex Prudêncio, de Irajá, foi ex-presidente da Associação de Moradores e desenvolve um trabalho comunitário dentro da comunidade. Alex, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória de luta dentro da comunidade, lá no seu dia a dia. Fala para a gente um pouquinho, para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho, passar a conhecer um pouco da sua história. Olá, TV Comunitária. Aqui quem fala é Alex Prudêncio. Eu sou ativista comunitário de Irajá. Eu vou contar um pouco da minha história. A minha história começou com uma batalha árdua na parte superior da comunidade, que existia uma falta d'água. Que era mais de 20 anos essa falta d'água. Eu, com a ajuda de muitos amigos e com a própria associação, eu consegui, por meio da própria SEDAI, colocar uma bomba comunitária que hoje atende 400 pessoas. Foi difícil, porque na realidade não era um problema de imediato, era um problema que se arrastava há tempos atrás. Mas com esse ardor, hoje eu me sinto gratificado, porque hoje existe a água, já existia água, mas não sanava a nossa população, que era exclusivamente da Associação de Moradores da Rua Miguel Dibo. Hoje atende as 400 pessoas na parte superior, friamente, como eu tinha visto anteriormente, e assim começou a minha atividade comunitária dentro da minha associação. Então, valeu a pena esse trabalho, né? Valeu a pena, porque, como eu tinha falado anteriormente numa outra entrevista, só o fato de eu melhorar o meu meio de vida e o das outras pessoas, valeu o preço. Agora, eu observo, né, que isso é notório, né? A gente observa que você, infelizmente, digamos assim, né, você é portador, né, de deficiência. Hoje, para chegarmos aqui, tivemos um engarrafamento terrível. Então, em se falando de engarrafamento, trânsito pesado, caótico e transporte público, o que você tem a dizer em relação ao transporte público, a acessibilidade para o portador de deficiência? Hoje o transporte público, se for comparado a anos atrás, melhorou bastante. Mas ainda há de melhorar muito para chegar ao ponto de eu falar que perfeito nunca vai ser, mas para chegar a um ponto que esteja acessível para o deficiente. Porque a mobilidade, na realidade, hoje em dia é o seguinte, os ônibus são projetados para o deficiente, mas eles não chegam a atender o deficiente como um todo. Porque, inúmeras vezes, um cadeirante ele não quer ser carregado por alguém para ser colocado numa cadeira para ser levantado. Ele quer ter autoridade de entrar no ônibus sozinho. Isso não acontece, sempre tem que ter uma ajuda. Então, eu acho que tem que desenvolver um projeto que realmente alcance o portador de deficiência. No caso, você anda de transporte público? Eu ando de transporte público, por isso que eu estou falando isso. A dificuldade, tem ônibus muito altos, às vezes a parte posterior do ônibus é muito mais alta para você estar subindo. Há uma dificuldade não só pelo cadeirante, mas para pessoas que usam bengalas. Eu acho que isso tudo podia melhorar. Já melhorou muito, eu não vou falar que não melhorou, porque se for comparado, muita coisa melhorou. Mas se a gente não continuar reivindicando, se eu não reivindicar, eu reivindicando melhora mais. Com certeza. Desculpa. Agora, você percebe que as empresas, né, as fábricas, né, as montadoras dos coletivos, elas não poderiam até já pensar um pouco mais no deficiente? Meu companheiro, o que ocorre é o seguinte, é que toda a pessoa que projeta ônibus, que projeta elevadores, como eu falei em uma entrevista anterior, primeiro se faz o ônibus, depois se projeta ele para atender o portador com deficiência. Ele já teria que ser projetado com aquela, por exemplo, a cadeira de vamos falar de um cadeirante.
o paralelepípedo, a escada, o elevador, ele tinha que ficar rente ao paralelepípedo para dar acessibilidade ao deficiente com mais... Ao meio-fio, exatamente. Porque ele mesmo poderia estar operando a máquina que ele entraria dentro do ônibus. Hoje não. Hoje isso não acontece. A gente percebe muito que existe o coletivo com o elevador, mas, em compensação, o motorista, o condutor do ônibus, ele não está preparado para poder atender o cadeirante. E fica difícil realmente. Às vezes é necessário pessoas de fora para poder ajudar aquele cadeirante, porque o motorista ele não é treinado para operar o equipamento. Positivo. Isso causa um estresse imediato no motorista. Por causa que hoje o motorista, além de ele estar cobrando, ele está dirigindo, ele ainda tem que estar operando o elevador. É complicado. Ele faz 3 em 1. E as empresas elas não estão nem um pouco preocupadas em qualificar o motorista, porque, na realidade, na minha visão, o motorista ele tinha que só ser o condutor do veículo, só o condutor do coletivo. O cobrador, já diz o nome, ele é cobrador, é uma outra pessoa, e para operar o elevador, tinha que ter uma outra pessoa ali, o bom, porque iria gerar emprego, entendeu? E não ia atrapalhar o ir e vir do condutor do veículo. Com certeza, mas isso não é interessante para as empresas. Elas querem otimizar o serviço, mas não querem qualificar o profissional. Porque ela acaba economizando, porque quando o motorista ele exerce 3 funções, na realidade a empresa ela está ganhando em cima de 2 funcionários. Ela decide empregar 2 chefes de família e sobrecarrega o motorista, que ele tem que ser motorista, cobrador e ainda o operador do elevador, que nem sempre, às vezes o motorista ele está qualificado para operar o elevador, mas o equipamento não funciona. Na maioria das vezes acontece isso mesmo. Hoje não, porque hoje eles estão com olhar para as Olimpíadas agora, eles estão tendo uma fiscalização maior dos ônibus. Mas isso acontece muito. Na hora de usar o elevador, ele não funciona, o motorista, além de ele não poder operar, ele tem que carregar o cadeirante no colo, colocar ele dentro do coletivo, pegar a cadeira, retornar. E nisso tudo, os passageiros estão todos esperando. E isso acaba causando um estresse nos passageiros que estão em cima do horário, acaba havendo conflito dentro do coletivo em função do operador ser exercendo as 3 funções numa única pessoa. Com certeza, com certeza. Agora, vocês existe assim alguma associação, algum núcleo que defende exclusivamente os portadores de deficiência? Olha, tem vários setores que defendem, mas de fato, eu acho que todo deficiente ele tem que reivindicar primeiro singularmente, para depois no plural. Por que eu estou falando isso? Porque se cada um vier a reclamar, usar a ouvidoria, que a ouvidoria é uma ferramenta muito grande, encher ela de demanda, no final das contas, a gente vai ter êxito no final. Entendeu? Porque hoje o portador de deficiente ele é 20% da população. Então a gente é uma população que deve ser levada em conta. Agora, eu observo que você é uma pessoa que se destaca das demais, porque eu conheço muito deficiente que ele se coloca na condição de deficiente, de dependente da solidariedade alheia. Ele não corre por si, ele é capaz de fazer, mas ele mesmo, não sei se porque foi criado e tratado como dependente, como deficiente dependente, então ele fica sempre no aguardo de que outras pessoas briguem por ele. Não, hoje com a globalização e até mesmo com a evolução, acho que o deficiente ele tem um papel ativo na sociedade. Entendeu? Ele tem que se qualificar, ele tem que sair de casa. Hoje em dia não existe mais deficiente, coitadinho. Hoje em dia ele tem um papel e tem que exercer esse papel. Não adianta você cobrar. Você tem que exercer os seus direitos. A Constituição te garante direitos e deveres. Ele, como um cidadão civil, como um cidadão normal, porque eu acho que deficiente é aquele que não evolui, ele não produz nada, esse é o verdadeiro deficiente.
Porque um recado que eu deixo para você que é deficiente, você não pode se excluir, não pode você mesmo praticar o preconceito com você, porque você é capaz. Você não é só capaz se você acreditar que você não é capaz. Nós temos aqui o exemplo aqui do Alex, que ele, em conversa nos bastidores, nos relatou que a família dele não o criou como deficiente, né, como dependente, então sempre lutou pela autonomia dele. E hoje ele é esse exemplo aqui, que ele briga, ele luta, já participou de vários movimentos, várias repartições públicas, entendeu? E não se considera deficiente e não é nenhum dependente. É isso mesmo? Exatamente isso. A família, ela é primordial nesse processo. Porque desde o momento que ela não te encara como deficiente, você não aceita que ninguém te encare dessa forma. Entendeu? Hoje eu te agradeço de pé, porque ajoelhado não posso, porque a perna não dobra, mas a minha família foi primordial. Hoje eu sou qualificado porque minha mãe se esforçou muito, e meus familiares se esforçaram muito para mim ser a pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Então é um recado que eu dou para as pessoas com déficit de locomoção. Supra a sua deficiência. Se você não pode andar, você supra com estudo. Porque a única coisa que ninguém vai te roubar, em lugar nenhum, é o estudo. A sabedoria. O estudo e a sabedoria, você se iguala com qualquer uma pessoa. A qualificação, ela te iguala. Eu sou contra a cota, por causa que eu acho que o deficiente ele tem que entrar na comunidade, ele tem que entrar numa empresa para brigar de igual para igual. Porque o fato dele ter o fato de ele ter algum defeito de locomoção motora não quer dizer que ele não tenha inteligência. Aqui eu deixo meu apelo. Entendeu? Eu acho que as pessoas, na realidade, elas têm que ter um olhar mais crítico para o deficiente e menos preconceituoso. Agora, você acha que as pessoas se excluem? Será que é porque na escola, né, independente da idade, né, hoje a gente ouve falar muito de bullying, né? Agora, há tempos atrás, na nossa época, né, de estudante, né, a gente sempre ouve o bullying, mas não se falava em bullying. Tinha aquele preconceito e muita mãe não sequer matricula seu filho na escola porque não quer que ele sofra, que seja motivo de chacota para os demais coleguinhas. Então, com isso, ela acaba prejudicando o seu filho, ela exclui o próprio filho da sociedade, da escola e até da comunidade. Eu conheci pessoas deficientes em comunidade que eu nem sabia que existia e nem que era deficiente. Por acaso, numa dessas visitas que eu participei de alguns projetos sociais, e a gente foi fazer visita domiciliar, e que eu fui ver que naquela casa existia uma criança de 8 anos e que era deficiente, mas ninguém via a criança na rua, porque não brincava, entendeu? Aí a gente inseriu ela no programa da prefeitura na época, e hoje ela já se locomove, ela já participa da sociedade, mas com certo retardo, porque a própria família o excluía, tanto da própria família, né, sem ser a família de dentro do lar, né, mas a família de um modo geral e a própria comunidade. Quer dizer, se os pais não excluírem seus filhos, ele tem todo o caminho para poder trilhar pela frente e ser um vencedor. Com certeza, com certeza. Eu sou de um tempo que não existia bullying, né? Era uma pessoa brincando com a outra. Eu acho que a criança em si, ela não tem maldade, como ela te chama de aleijado ou de algum. Ela não tem. A pessoa tem que saber, ela tem que ter uma boa vivência familiar, um bom núcleo, ela tem que ter uma cabeça muito boa para saber interpretar as coisas. Porque se você interpretar que tudo é ofensivo no colégio ou qualquer outro tipo de coisa, você não engolir sapo, você não vai viver. Essa é a realidade. Você veja, eu não sou nenhum Brad Pitt, mas eu não tive problema na escola. As pessoas zoavam de mim, me encarnavam, o que eu fazia? Eu ia devolver, eu encarnava também, colocava apelido e tal, e assim a gente ia brincando. Hoje, a gente ia brincando, se divertindo e vivendo a vida. Hoje em dia, se você fala o negão ali, já é preconceito, já que é muito de processo, coisa e tal, tudo tem que saber, porque a criança em si, ela não tem essa maldade. A maldade está nos adultos que não gostam, entender que se sentem ofendidos, mas se a criança está se sentindo bem, deixa à vontade. Essa é a minha visão. É logicamente que num caso de adulto para adulto, aí na minha concepção, olhando pelo prisma que eu estou olhando, entendeu? Aí eu já entendo que já parte de um preconceito
de um racismo. Agora, entre criança, o que a criança sabe? A criança mal foi para a escola, o que ela aprendeu? Se em casa ela não aprendeu essa diferença que existe, na escola a gente tem que, através da diferença, que a gente percebe a especialidade de cada um. Com certeza. Na realidade, o que tem que acontecer é mais integração. Não tem que existir uma escola para deficientes e não tem que existir uma escola para pessoas ditas normais. Tem que ter uma conjunção. Porque a convivência, a convivência ela tira o preconceito. Porque quando você bota uma escola para deficiente, isso, no meu entender, é uma exclusão. Exato. Você está excluindo essa pessoa de participar do convívio com as demais. Correto. Porque vai ter poucas pessoas na sala de aula, são poucas turmas, e detalhe, são poucos professores qualificados para essa finalidade, de tratar do deficiente, do portador de deficiência. Correto. Porque, na realidade, ele só tem uma diferença, porque ninguém é perfeito. É como você falou, existe aquele defeito mais visível e aquele menos visível. Menos visíveis. Na realidade, ninguém é produzido em série, né? Hoje em dia, não existe uma forma que a gente seja produzido em série. Eu acho que todo ser humano, indiferente de raça, cor ou credo, ele se torna diferente já de si. Já se torna diferente, porque há deficiências visíveis e aquelas invisíveis. E como eu tinha falado no nosso companheiro anterior, em outra entrevista, e há deficiência de caráter também. Com certeza. Essa é a pior. Então, pegando nesse gancho, na realidade, a integração é a arma. A educação, na realidade, é a arma. Porque o colégio, ele é a segunda família. Ou seja, perfeito. A primeira integração é o núcleo familiar, que você nasce dentro do núcleo familiar. A segunda integração é o colégio. Se você tem um bom relacionamento com a diretora, se a diretora, junto com os professores, ela faz uma integração maior, junto com os portadores de deficiência, com certeza esse deficiente, dito deficiente, né? Porque eu não gosto nem de usar essa palavra, será um ser humano melhor. E as pessoas que convivem com ele também serão melhores. Agora, mudando um pouco de um polo para o outro, o que acontece? Ainda dentro da questão do transporte, você que também é de comunidade, o que você tem a dizer em relação a essa generalização desses arrastões nas praias e que estão querendo banir de dentro dos coletivos as pessoas do subúrbio que estão indo à praia, que é pública, um espaço que é nosso, e que ele, por identificar que está sem camisa, está de uma forma que eles julgam suspeito, eles vão fazer descer do ônibus e retornar para a sua comunidade. Eu tenho uma seguinte opinião. Eu acho que a vistoria, desde que seja para prevenção das demais pessoas dentro do ônibus, sem descrição e sem discriminação, eu acho ótimo. Desde o momento que você julga setorialmente isso aí, já vira preconceito. Eu acho que na hora de cobrar um imposto, sai de todos os setores. Então, na hora de você julgar, você não pode julgar setorialmente. Tem que jogar por igual. Porque dá para entender claramente que existe um movimento, né, para banir das praias, né, a população do subúrbio da Zona Norte, enfim, os proletariados, né, as pessoas oriundas de comunidade. Ou seja, eles querem, você está dizendo que eles querem tirar o alicerce do país. Estão cerceando o nosso direito de ir e vir. Porque, na realidade, hoje tudo que tem aí é fundamentado pelo suor da Baixada, pelo suor do subúrbio, da Zona Oeste. Então, ele não pode ter essa distinção. Entendeu? Quem pensou nisso, pensou erroneamente. Exato. Isso causa uma estranheza muito grande, porque as pessoas, quer dizer, ninguém vai à praia social, não vai de terno e gravata, não vai de... A pessoa vai com traje pelo local que ela vai frequentar. Se ela vai para uma reunião com a autoridade, vai para uma repartição pública, ela vai vestida a caráter. Se ela vai para a praia, ela não precisa ir de camisa. Está calor, ela vai sem camisa. E por isso não dá o direito de tirar essa pessoa de dentro do coletivo. Exatamente. Ladrão não tem cor, não tem raça. Essa que é a realidade. Nem posição social. Não. Até como dizia aquela música do saudoso Bezerra da Silva, se gritar pega ladrão,
Não vai fica ficar um, meu irmão. Exatamente. Então, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Que eu acho que quem de primeiramente fundamentou esse tipo de invasão, porque, na realidade, como você tira um cidadão dentro de um ônibus e ele está se dirigindo para a praia na hora de lazer dele, você está invadindo o espaço dele. Se ele realmente não tem nada a temer, eu acho que todos têm que ser revistados sem discriminação. Se a pessoa sentir realmente que há um preconceito na diferença onde ela mora, ela tem que se dirigir à delegacia mais próxima e fazer um BO. Agora, em relação ao portador de deficiência, porque a gente fala em acessibilidade e locomoção nas vias urbanas, né, para o portador de deficiência. E as praias? Como fica o que você tem a dizer do acesso do portador de deficiência às áreas, aos parques da vizinhança, né, que tem a Cidade das Crianças, aquele de Deodoro, Parque de Madureira, enfim, Cachoeira, enfim, essas áreas que todas as pessoas participam e que a maioria dos portadores de deficiência, eles não participam porque quase não têm acesso, não têm uma acessibilidade boa para que eles participem daquele convívio. Bom, falando em especial na minha área, que é o Parque Madureira, ele foi criado já visando a acessibilidade. Isso aí eu tenho que até parabenizar, porque foi uma iniciativa que está dando certo. Inclusive, ontem teve uma inauguração, né, uma expansão do Parque de Madureira, né? Exatamente. Teve uma expansão ontem, a inauguração. Mas também a gente não pode esquecer que Madureira não se traduz só no Parque Madureira. Ela tem um todo. Exato. Ela não pode se esquecer das outras partes. Porque evolui uma parte e a outra parte fica à mercê. Eu acho que tem que ter eu acho que todo bairro ele tem que ter um crescimento demográfico por igual. Então, o Parque Madureira é bom, é uma área de lazer, atende todo mundo do subúrbio, da zona de todo, é bom. Mas a gente tem que ver, a gente tem que dar incentivo para as lojas, porque as lojas ali elas geram emprego e é o que a gente mais precisa nesse momento. Isso. Agora, em relação, você, quando a tua juventude ou até nos dias de hoje, você frequenta praias? Frequento praia normalmente, eu não tenho, como eu falei, eu acho que eu sou o primeiro a ficar de São Paulo, eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Na realidade, eu sou muito definido sobre a minha portabilidade. Eu sou muito bem resolvido, graças a Deus. Agora, você, nessa sua ida à praia, você observa que existem outras pessoas com deficiência ou você se caracteriza, poxa, eu sou o único aqui na praia? Com deficiência. Eu vou dizer, eu vejo poucos, essa que é a realidade. Existem alguns projetos que hoje tem na praia que dá acessibilidade ao deficiente e através de uma cadeira até a margem da praia. Entendeu? Hoje existem esses projetos. Existe? Existe. Não são em todas as praias, mas existe. Porque isso é até bom para poder informar aos portadores de deficiência que não frequentam a praia por não ter essa acessibilidade, então ficar ciente que realmente existe e para que eles possam realmente também se locomover até a praia e chegar lá, procurar aonde conseguir esse equipamento para poder chegar até a beira da praia, até a margem da orla, né? Ali, da água, enfim. Como eu falei, hoje a acessibilidade, hoje o governo, a gente não pode culpar, muita coisa melhorou, mas a gente não pode deixar de reivindicar. Com certeza. Porque, na realidade, só reivindicando, a gente vai ter vai ter melhores. Elas vão se atualizar. Isso. Então a gente tem como... Eu acho que o povo tem que ir para a rua de uma forma em geral. Entendeu? Eu acho que se o nosso voto é válido, né, nas urnas, ele tem que ser válido. A nossa voz tem que ser válida para reclamar também e para fazer observações. Com certeza. Por falar em um voto, até porque o voto é a única arma que o eleitor tem para mudar essa situação do país, do estado, do município. A gente vê a presidente aí prestes a sofrer impeachment, é a roubalheira danada, entendeu? É um acusando o outro e é sempre um pegando o podre do outro e quando você vai ver, está todo mundo envolvido em algum escândalo. Eu vou usar um ditado que na briga do rochedo com o mar, quem perde é o marisco. Ou seja, o povo é o marisco, porque eles brigam lá em cima e quem
E aqui embaixo quem sofre somos nós. É verdade. Eu queria aproveitar para agradecer ao nosso telespectador pela audiência, agradecer a família lá de Bradipina, o senhor Roberni, lá de Bradipina, que está nos assistindo, nos dando uma força, agradecer o pessoal da rede comunitária da Penha, o Flávio Lara, a Adriana, Aldelane Cristina, ao Denis Júnior, Ana Carolina, agradecer ao Wagner Militão pela força, que também está nos dando, a Ana Santos, e também ao Rafael Servidani, que está sempre assistindo aqui o nosso programa e nos dando audiência. Agora, o Rafael... Alex, que eu falei no Rafael Servidani, entendeu? Aí, e viria um outro Rafael também para a entrevista. Agora, Alex, você nasceu e se criou em Irajá ou você foi para lá recentemente? Sou nascido e criado em Irajá. Né? Eu moro em Irajá há 36 anos. Né? Graças a Deus eu sou uma pessoa, digo-se de passagem, querida lá na área onde eu moro. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu gostaria de deixar um forte abraço também para as áreas vizinhas, Irajá, Vista Alegre, toda a parte da Zona Norte. Em especial com a companheira Sandrinha, o companheiro Elias, que é do Cajueiro. Deixar um forte abraço também para Vera Lúcia, minha mãe, porque se ela, na realidade, isso está sendo possível eu estar aqui, porque ela me gerou e hoje eu sou uma pessoa de bem pelo caráter que ela me deu. Você pode falar, deixar suas considerações finais para essa população que nos assiste? Olha só, eu gostaria de eu gostaria de dar um forte abraço em todos vocês, as pessoas que estão me assistindo. Né? Fico grato ao Militão aqui para que tenha me entrevistado, porque me deu chance de expor um pouco minhas opiniões. Eu acho que para o deficiente fica a ideia de reivindicação, de melhoria na acessibilidade. Muita coisa melhorou, mas muita coisa há de melhorar. Eu acho que com muita luta a gente chega onde quer. Alexandre Prudêncio. Eu quero também deixar meu abraço aqui a toda a família que nos assiste, né, e que está sempre dando audiência à TV Comunitário, a programação da TVC aqui, do Núcleo Comunitário. Quero agradecer a todos e dizer para vocês, continuem conosco, nos assistindo, nos divulgando nossos vídeos. Eu quero aqui deixar para você esse carinho, esse abraço e terminar o programa com Deus abençoe a todos nós. Aqui termina o programa do Núcleo Comunitário. Só uma palhinha, por favor. Eu esqueci de congratular um amigo e que está me dando muita força. Ivo Costa, da Rádio Cacareco Mix. Ivo Costa, da Cacareco Mix. Um abraço aí, Ivo. Valeu pela força.